Oi, esse é o Polêmico Online da Escola Comendador Miguel Gurgel com o tema Liberdade de Expressão na Internet. Eu sou Natiele, do Comércio Terceiro. Miguel, Informática do terceiro ano. Rodrigo, Contabilidade, segundo ano. Matheus, Comércio, terceiro ano. Leonardo, Contabilidade, segundo ano. Moisés, Informática, terceiro ano. Carol, Contabilidade, segundo ano. Rafael, terceiro ano, Informática. Pablo, Contabilidade, primeiro ano. Moisés, Informática, terceiro ano. Bom, no tema de hoje, nós iremos abordar um assunto que vem trazendo muita repercussão. Porque muitas pessoas vêm usando a internet não só para uso de pesquisas ou para o que a internet traz de benefício, e sim usando a internet para difamar algumas das pessoas em redes sociais. A internet é o meio de comunicação mais importante da atualidade. Na internet, não só se dá opiniões, não só se troca ideias, textos, entre outras coisas, mas na internet, mais do que tudo, você expõe sua vida de forma pública. Então, o que acontece? Certas pessoas estão usando esse meio de comunicação para difamar e para propagar ideias que só servem para destruir valores e tentar acabar com a sociedade. Nós temos que ter uma responsabilidade, uma maturidade maior com o trato desse meio de comunicação. Porque senão, isso que veio para o bem, que veio para as pessoas, vai se transformar numa arma para pessoas de má fé fazerem coisas que não são certas. Bom, discordando do que o Matheus falou, eu acho que isso não é uma questão de valores, porque a internet é um meio de comunicação livre e de total liberdade de expressão. Então, o próprio surgimento da internet já é uma quebra no paradigma de valores. Eu acho que cada um tem o seu próprio valor e tem todo o direito de expor isso. E quando a pessoa usa a internet no caso de uma rede social, para mostrar o seu perfil, a sua vida, ela também está exposta a esse tipo de coisa negativa que a internet, a liberdade na internet também traz. Então eu acredito que, por mais que algumas postagens ou comentários em redes sociais possam ser ofensivos a um usuário, a uma pessoa, eu acho que ela, por mais que seja uma coisa negativa, ela tem total liberdade de fazer isso. De valores ou liberdade de expressão, nós temos que entender que o ser humano tem que ter limites. Nós não podemos usar a nossa liberdade de expressão na internet ou em qualquer lugar para ofender pessoas, grupos, religiões ou raças. Mais do que nunca, nós vamos ter que ter uma coisa chamada bom senso. O bom senso ele depende de valores. Ele é algo que é de todo ser humano. Se o ser humano não aprender a respeitar o outro, não vai haver uma ética dentro dessa questão na internet. E sem ética nada funciona. A internet ela foi feita, não sei você, Rafael, você que é da informática, você deve saber, mas a internet foi feita primeiramente para uso militar, depois para uso civil. A internet não veio com intenção de ser usada por pessoas que não têm objetivo de fazer algo produtivo. Se você ofende outra pessoa, se você usa de palavras erradas, de ações que não são as certas para ofender pessoas, você está mais do que nunca sendo, acima de tudo, um idiota, jogando fora o direito que você tem, o direito de quê? De se expressar, porque se expressar é uma coisa, fazer besteira numa rede social é outra. Na minha opinião, a verdade é relativa. O que pode ser negativo para uma pessoa é positivo para outra. Então, eu acredito que o comentário dele é falho, porque ele falou que liberdade de expressão e uma ofensa são coisas diferentes, mas não são. A ofensa está dentro da liberdade de expressão, da liberdade que a pessoa tem de falar bem ou falar mal de outra pessoa. E a liberdade que a outra pessoa tem de se defender. Então eu acho que a liberdade de expressão ela está acima de valores familiares ou pessoais, individuais, antigos que a nossa sociedade tem. Bem, o nosso amigo Rafael acabou de dizer que nós estamos colocando valores pessoais acima da liberdade de expressão. Mas vale lembrar que a liberdade de expressão não deixa de ser um valor também. É um valor. Então, isso é controverso. Se nós temos como objetivo com a internet acabar com os valores, vamos acabar com a liberdade de expressão? Vale lembrar que nós passamos 21 anos de ditadura militar. O brasileiro, principalmente o brasileiro que vem antes de nós, da nossa geração, sabe muito bem o que é falta de expressão, o que é falta de liberdade. Isso é totalmente diferente de difamação, de calúnia.
que são ações que não são boas para a sociedade, que não trazem benefícios, só detrimento a pessoas, a grupos. E eu volto a afirmar, a liberdade de expressão, como tudo na vida, tem seus limites. Senão, não seria algo racional, algo humano. Bom, a liberdade de expressão, ela pode até ter limite, mas esse limite vai ser o poder público. Só o poder público tem o direito e a capacidade de permitir que uma pessoa continue fazendo algum tipo de comentário na internet ou não. E a liberdade de expressão, na minha opinião, é o primeiro e principal valor que a nossa sociedade atual tem. E depois vem os outros valores. E quando eu falo de liberdade de expressão, eu falo de expor valores de todos os tipos. Então o que ele quis dizer foi que os valores que ele tem de não caluniar, ou não difamar, ou não ofender uma pessoa, está acima do direito que essa pessoa tem de fazer isso. E não está. Na verdade, essa pessoa tem total direito de fazer isso, assim como a pessoa que se sentiu ofendida tem o direito de usar da justiça e do poder público para se defender, ou até mesmo usar da própria voz e da própria capacidade racional de se defender. Acima da liberdade de expressão está o bom senso e o respeito, porque foram graças a ele que nós conquistamos a nossa tão sonhada liberdade. Apelo mais uma vez para a história, apelo mais uma vez para a ditadura militar, que nos roubou, que nos privou de um direito que é tão essencial, que é o direito à liberdade de expressão, que ele defende. E nós só conseguimos conquistar esse direito com respeito, exercendo nossos direitos. Ele diz que o Estado, que é dever do Estado, é fazer esse limite. Ele diz que a liberdade de expressão é ofender e que o Estado deve proceder com relação a isso. Mas o Estado já diz, você não pode ofender a outra. Então, como é que ele diz? Ele defende a ofensa, o desrespeito à opinião contrária e depois diz que é a favor do poder público agir em relação a isso. Se é justamente o poder público que impõe limites para esse tipo de ação. Não estou dizendo que ele está errado, longe de mim. Agora eu estou expondo essa parte, essa faceta, porque na verdade a liberdade de expressão é unicamente o direito que você tem de se expressar, mas não de menosprezar e não de censurar a outra pessoa. Porque a ofensa não deixa de ser uma censura, não deixa de ser um desrespeito. As pessoas têm sim o direito de liberdade de expressão, elas não têm o direito de estar criticando e apontando os defeitos dos outros na rede social. A internet foi criada para fazer coisas boas e não ruins, usando de má fé. Então, tudo parte do princípio bem básico de que o erro começa com o ser humano antes da internet. Eu acho que as pessoas não têm limites e nem educação, nem respeito pelas outras. Porque talvez se elas tivessem, elas saberiam exatamente o que dizer na rede social, o que fazer. E saberiam o sentido das redes sociais, entendeu? O sentido de uma rede social que questiona o que você faz ou quem você é, não é ficar dizendo quem você é ou o que você faz, entendeu? Tipo, se você quer fazer uma pergunta anônima para uma pessoa, é por uma curiosidade pessoal, não é para acusar ninguém. Esse foi mais um polêmico online, até a próxima.